Olá, Libra. Trouxe suas energias para os próximos dias. Para quem tem Sol, Ascendente, Lua, Vênus em Libra. Para quem tem Libra forte no mapa, para quem está lidando com algum libriano. São energias gerais, portanto, pode não ressoar com todos. Obviamente não ressoaria. São energias atemporais, então essa leitura pode fazer sentido para você agora ou nos próximos 15 dias, 20 dias, 30 dias, 90 dias. Caso você queira uma energia específica, né, para a sua realidade, para o seu momento, você pode me conectar nesse link que tem aí embaixo, que leva você direto para o meu WhatsApp. E a gente marca um momento online para a gente conversar. E aproveita que você está aí, deixa um like na leitura. Vamos movimentar essa energia de troca de gratidão, tá bom? Muito obrigada por estar comigo. Vamos lá? Energia para julho. Sol, ascendente, lua, Vênus em Libra. Qual é a energia, né, que está aí rondando o signo de Libra neste momento, tarô? Por favor, permita-me acessar a energia de Libra. A morte. Energia da morte. A energia da morte é uma energia muito interessante porque ela fala sobre transformações. E eu tenho aqui a Roda da Fortuna no fundo do deck. Então me fala de mudanças que geraram em mim grandes e profundas transformações. Então aqui nesse momento, esse arcano me leva à reflexão de que tem coisas que precisam mudar. A morte fala sobre transmutação, né? Fala sobre eu aprendo o que precisa ser aprendido com esse ciclo que se encerra. É algo que não dá mais para ser como era antes. É um processo que não dá para continuar a ser como era antes. Então, aqui é a morte de um ideal, uma forma de agir, uma maneira de pensar, um jeito de levar a vida. Então, aqui eu estou sendo convidado a promover uma grande transformação, né? Ou essa transformação está acontecendo sem que a minha vontade seja consultada e não fica pedra sobre pedra. Aqui é a foice, né, que ceifa os antigos hábitos, as antigas, né, maneiras de pensar. Eu gosto muito da carta da morte. Eu, pessoalmente, gosto muito da carta da morte. E dentro dessa energia da carta da morte, eu tenho sempre uma noção de que tudo que morre deixa algo novo, né? Então, pode acontecer, uma morte não é necessariamente uma separação, um desfalecimento de alguma coisa. É a transformação de algo que não estava mais para ser como era antes, entende, Libra? Então, esse é o convite da morte. E aqui me mostra que com essa carta da Roda da Fortuna no fundo do deck, é como se fosse uma mudança, né, que me conduz a um novo caminho, que muda a minha rota. Eu tenho essa sensação. Vamos lá, energia do campo material para Libra, agora em julho, tarô. A energia do campo material para Libra, os librianos. Eu tenho aqui a carta do O Provedor e tenho a carta da sacerdotisa. Então, aqui, essa carta do provedor, ela fala sobre a nossa habilidade, capacidade de dividir com o outro, né, aquilo que eu tenho para dar, aquilo que é meu, né? Aqui está falando sobre reciprocidade, aqui está falando sobre a forma como eu dou de mim para o outro. A carta do provedor também fala que eu me coloco numa posição, né, aonde há uma certa, eu acredito ter sobre mim uma certa
superioridade aos demais. Quando eu vejo o lado sombra da carta do provedor, também fala sobre isso. Aonde eu rego aquilo que eu dou, aquilo que eu faço. Apesar de você estar numa posição de grande abundância, você pode se colocar, dependendo do momento, numa situação de dar menos do que você poderia dar. Ou você regar, né? Regrar, né? Para que o outro lado também possa se desenvolver. Então aqui, com a carta da sacerdotisa, né, eu acho que você tem aqui uma grande capacidade, uma grande habilidade psíquica, inclusive, né, de ter acesso a esse entendimento e perceber, né, o quanto você pode contribuir de maneira positiva para aqueles que estão ao seu redor com os olhos vendados. Então, para mim aqui, mostra alguém que, de fato, despertou ou está despertando e tem a capacidade de trazer clarificação, entendimento para os demais. Acontece que a carta da sacerdotisa lembra sempre da dualidade, né? Lembra sempre do que eu tenho de luz e de sombra. Então lembra, né, que com esse grande despertar, com esse grande poder psíquico, com essa grande habilidade que eu tenho, que esse libriano tem, também vem grandes responsabilidades. Então, eu posso utilizar os meus conhecimentos, a minha forma de pensar, minha maneira de ver o incomum, né? E interpretar isso e ter essa habilidade de me comunicar de uma determinada forma ou de influenciar pessoas, utilizando isso do lado positivo, né? Num polo aonde eu posso buscar o desenvolvimento das pessoas, né? E não manipulá-las para que elas façam aquilo que eu quero. Então tem essa pegada aqui, tá? Essa energia é a energia que está reverberando o seu mundo material, ou seja, na área do trabalho, você sendo uma pessoa com habilidades para ensinar, para prover, para fazer com que as pessoas se desenvolvam, mas você pode utilizar isso dos dois lados. Então, cuidado com essa energia, porque aqui, ó, a carta do assessoramento, né? A carta de Vênus, alguém que tem algo para ensinar, para trazer, né? E a carta aqui da amizade. Então eu vejo aqui você com parcerias que podem estar trazendo aí grandes benefícios para esses parceiros. As pessoas que vêm na sua vida buscando iluminação, claridade, conversas muito produtivas e positivas e você tendo a capacidade de regeneração desse campo, dessas pessoas, né? Então eu vejo aqui alguém que pode, de fato, fazer grandes transformações no seu ambiente material de trabalho, sendo um fator de agregar, um fator de trazer coisas positivas para as outras pessoas que estão no ambiente. Então aqui eu tenho uma grande habilidade, Libra, né? Você é um grande fator agregador dentro desse ambiente de trabalho. E é importante que você saiba utilizar essas energias da melhor forma possível, né? Porque você é alguém que tem muito a contribuir através das suas relações, né? De amizade mesmo, de trocas. E inclusive reconstruindo caminhos, pessoas, situações. Então, assim, é bem interessante. Quais são os conselhos para os próximos dias? A carta do dependurado. A carta do dependurado é um convite a você olhar certas situações por um outro ângulo. Então, muitas vezes aqui me vem uma coisa assim, Libra. Imagine que eu consigo observar uma situação, vislumbrar uma situação de um outro ponto de vista, que aquela pessoa que está do meu lado, aquele meu colega de trabalho, aquela pessoa com quem eu tenho essa relação, ela não consegue perceber essa nuance, ela não consegue ver. Aqui chama você, Libra, a dizer assim, não é porque você vê de uma outra forma, né, que você consegue observar de uma outra maneira, que lhe dá o direito de julgar o outro. Então aqui está falando sobre você conseguir parar para ver uma outra perspectiva, a perspectiva do outro, aquela que não te alcança. Aqui é um convite à empatia, né?
Porque muitas vezes, quando a gente chega num determinado grau de iluminação, muitas vezes a gente não consegue perceber a realidade do outro dentro daquela perspectiva, porque como a gente já passou por ali, né, a gente já não vê as coisas mais daquela mesma forma. Então, o convite é fazer com que você consiga ver além das aparências e entender que muitas vezes a posição de estar parado é uma posição que pode ser privilegiada, né? Dependendo da energia que você queira estar despertando naquele momento. Então, é interessante que a gente respeite os posicionamentos dos outros. Isso é uma energia que está dentro do seu campo do trabalho, Libra, e precisa ser respeitada nessa sua individualidade. É importante que você consiga observar, tá? Com esse cuidado, porque para que você não atropele o outro, né? Para que você acabe não sendo um fator desagregador, né? Dentro desse ambiente. Ou dentro das pessoas, você pode acabar afastando as pessoas de perto de você. Virou aqui a carta, olha lá, empatia. Então, justamente aqui o que eu estava, né, comentando. Às vezes é necessário que você tenha empatia à situação do outro, à realidade do outro, a maneira como o outro está posicionado na vida. Que por mais que você consiga enxergar com uma outra perspectiva, isso não dá o direito, né, de julgar a trajetória do outro, ok? Essa é a energia para o trabalho de Libra. Agora vamos ver as energias, né, de quem você divide a jornada, né? Da família, das pessoas que você divide aí a vida, que pode não necessariamente ser pessoas do seu sangue, mas são pessoas que estão dividindo esta jornada com você. Ok, Libra? Vamos lá? Energia para Libra. O Argonauta. Nossa Senhora. Caiu alguma coisa no chão? Não. Caíram cartas pro alto, mas todas na minha perna. A generosidade, a perplexidade e o desassossego. Aqui eu vejo uma energia, uma energia de alguém que decide fazer ou cumprir uma trajetória. é, Sabe quando você vai em busca, quando você vai em busca de uma descoberta ou em busca de um caminho sozinho, né? Você decide mudar, trocar, romper as amarras. É como se esse libriano, dentro desse âmbito familiar, dessa história de família que ele traz, de ancestralidade, né? E esses os vínculos ou os laços que ele que ele tem. Eu vejo alguém se libertando de um condicionamento. Sabe quando você tem aquele condicionamento de pessoas com uma certa codependência, que elas ficam presas dentro das suas escolhas e ali elas abrem mão da sua vida para entrar num processo de deixar de viver a própria vida para viver deixar os outros confortáveis. E eu vejo aqui o libriano saindo deste condicionamento. É lógico que para poder fazer isso, ele vai precisar quebrar algumas barreiras, alguns obstáculos, inclusive pessoas na família que não vão gostar das escolhas, né? Vão achar que o libriano ele está, né? Como assim? Né? Que quem ele pensa que ele é para pegar essa tradição de família e fazer diferente? Ou sabe? Aqui tem uma energia que chama, né, a um convite a um despertar, a um olhar diferente para um clã que sempre conduziu as coisas de uma mesma maneira. Então, isso é uma situação desconfortável para aqueles que estão dentro desse âmbito familiar, desse ambiente familiar, né? E gera, assim, um desassossego, gera, assim, uma espécie de desadequação. Acho que a palavra que eu sinto aqui é isso.
esse libriano começa a não ser mais adequado àquele espaço e àquele ambiente. As pessoas começam a julgar, né? Natural. Inclusive abala, né, as estruturas dessa energia. Esse quatro de ouros fala, eu sempre fiz as coisas sempre da mesma forma. Como assim ele vai fazer diferente? Então é realmente um convite a trazer uma claridade, uma maneira diferente de fazer e de realizar as coisas dentro desse âmbito familiar, tá? Eu tenho um cavaleiro de copas, eu tenho um rei de ouros, eu tenho uma rainha de ouros. Aqui, de fato, sabe? É uma configuração, né? Uma configuração diferente que não é convencional. E aqui me vem uma coisa assim, Libra, que é como se você, por exemplo, fosse adepto a formas de relacionamentos não convencionais. Como se você de repente construísse uma maneira muito própria, muito sua, né? De buscar se relacionar. E isso causa, né, para você uma satisfação emocional muito grande, mas um desconforto para aqueles que precisam da sociedade dar algum tipo de justificativa. Cadê? Por que você está solteiro? Por que você está sozinho? Desde quando você de fato pode até ter um relacionamento com alguém que é alguém que você não quer apresentar para a família, ou que é alguém que você tem um relacionamento não convencional, entende? Mas para você, você quebra, né, esses grilhões, essa necessidade de estar dentro de um relacionamento, né, casamento, coisas com esses padrões. Eu vejo alguém com essa capacidade de transcender essas convenções, né? A verdade é essa. Transcender as convenções. O que mais eu vejo para Libra no âmbito de família? Olha lá. Fala sobre abundância. Inclusive, quando eu me coloco nessa posição, aonde, né, eu não preciso estar convencionado, estar obedecendo uma convenção, eu me sinto abundante como pessoa. Eu me sinto amado e acho que posso amar na minha plenitude, porque eu me sinto respeitado dentro das minhas próprias necessidades, Libra. Então, aqui é uma carta que fala, de fato, de quebra de paradigmas, né? De mudança de forma de fazer as coisas. E aqui eu vejo isso muito no âmbito, em todos os âmbitos da sua vida. Então, acho que você está passando por um processo agora de grande transformação. Por isso, a carta da morte é a energia principal do mês de julho para você, tá? Vamos aos relacionamentos amorosos. O que é que tem aqui nas cartas de Libra para relacionamentos amorosos? Vamos lá, Libra. Uau! Muitas cartas, não tem como virar tudo isso aqui. Deixa eu dar uma embaralhada aqui. Libra, relacionamentos amorosos para julho de 2023, Libra. O que é que eu tenho de energia para os relacionamentos amorosos? Eu tenho o intercâmbio, eu tenho a inspiração. Inspiração é a carta do sol, carta número 19. Eu vejo alguém fazendo trocas com pessoas, né, de outras cidades, de outras culturas. Tá? Então aqui eu posso estar me relacionando ou estando, né, interessado por alguém que não mora no mesmo lugar que eu estou. É de um lugar diferente, né? De um lugar distante do lugar onde eu estou. E essa pessoa, ela me corresponde muito, ela me traz ali uma clareza, uma clareza, uma clareza sobre as. Aqui tem alguém, inclusive que é alguém que eu já tive na minha energia anteriormente. Aqui tá falando de pessoas que já estiveram na minha energia. E eu tenho agora a oportunidade de vê-las novamente. Olha a carta número 21, que é a carta da transmutação. É a carta do mundo.
É um novo início, é a carta da indecisão, a carta dos amantes. Parece que é um processo de novo início para alguém que já esteve na minha energia, mas é alguém que não está fisicamente próximo de mim. É alguém que para ter acesso a essa pessoa, eu vou precisar sair do meu lugar, ou a pessoa sai do lugar dela. Tem uma coisa de energia aqui de alguém que não estar próximo, está em outra cidade, tá? E aqui tem uma coisa que é assim, ó. Uma nova possibilidade de começo. Aqui é como se fosse duas pessoas que se gostavam, que se envolveram, que tiveram algum momento ali, algum enlace, alguma coisa próxima. E isso foi se quebrando, né? Se afastou. Porque um dos dois lados não soube nutrir essa relação, não soube como fazer essa relação funcionar. Aí agora é um novo momento. Agora é como se tivesse a possibilidade, né, dessa energia estar retornando para os dois lados. E aqui é o momento da escolha. É o momento de poder fazer diferente novamente. Estranho. Deixa eu pegar primeiro aqui o cartão de Marcele. Beleza, Libra. E tudo bem. Essa nova energia, qual é então, os próximos passos? Rainha de pau. A rainha de pau veio invertida. A rainha de pau é alguém que traz consigo muita energia, né? Energia intuitiva, sexual, né? E aqui tá falando para que cuidado para não expectar nessa energia. Porque a rainha de paus invertida é alguém que não tem controle sobre as emoções, né? 8 de ouros, rei de copas, 3 de espadas, 6 de ouros. Aqui eu tenho aspectando um casal, né? Duas pessoas. A rainha de paus invertida, que com 8 de ouro, 7 de ouros, eu tô falando de alguém que tem, que observa essa situação com um pouco de, será que isso dá certo, né? Essa pessoa, ela está com medo de se deixar levar pelos seus instintos. Ela está com medo de se deixar levar por aquilo que pode fazer com que ela se arrependa, pela luxúria, pela não claridade sobre o que ela vê. Tem uma coisa nessa rainha de paus, nessa rainha de paus que fala assim: eu não sei se é isso que eu devo fazer. Eu acho melhor esperar para olhar essa situação com um pouco mais de cuidado, de tranquilidade, de certeza. Enquanto isso, uma outra pessoa, outro polo, olha com medo de se machucar novamente, né? Fala assim, ó, eu já me machuquei uma vez nessa situação, eu não quero me machucar novamente. Então eu tô vendo aqui duas pessoas que estão com dificuldade sobre entrega, sobre reciprocidade. Essas pessoas, elas não conseguem entrar numa energia consonante. E é por isso que a carta do 6 de o arcano número 6 está aqui. A indecisão vem porque os dois não conseguem ver com claridade essa mesma situação. Eu vou pegar aqui o arcano do tarô dos anjos do romance aqui, para que agora me deu até vontade de observar isso aqui para ver se eu vejo com mais claridade. Que tá aqui, Libra, tá? Para as energias do romance aqui. O que está reservado para esse casal que não consegue se enxergar com clareza? Vamos lá, Carol, por favor. São duas pessoas que se veem, que se querem, mas elas não conseguem chegar num consenso. Existe uma situação aqui de reciprocidade que não é vista da mesma forma.
Tem dois seis. São duas pessoas que se gostam de fato, né? Inclusive estão super bem juntas. Só que elas não conseguem. Um grande amor é trabalhado com os passos. É tipo assim, aqui tá falando de você colocar energia para fazer isso funcionar. Colocar, trabalhar para fazer isso funcionar. Porque são duas pessoas que têm formas de amar diferentes e é por isso elas não conseguem, né, se enxergar. E aqui tem, ó, dê a esse relacionamento uma chance, né? E por fim tem aqui esquecendo o passado, né? Esqueça aqui vem uma coisa que é assim, ó, esqueçam a, a, a experiência do passado, né? Esqueçam a experiência do passado. Que agora isso tem a oportunidade de funcionar de uma maneira diferente. Bem diferente. Aqui tá falando que vocês realmente podem ser um. Pode ser que ele seja a pessoa. Interessante. Bem interessante. Aqui me mostra duas pessoas que estão com dificuldade. É como se elas se combinassem muito, mas elas não conseguem enxergar isso uma na outra. Por quê? Porque as questões do seu passado, situações de, de romances anteriores também impedem as duas pessoas de se enxergarem com essa clareza que um tem sobre o outro. Aqui está falando sobre perseverar. Perseverança sobre essa relação. É como se ela merecesse uma chance. Achei legal isso aqui. Gostei disso, Libra. Acho que tem uma parte aqui que tem bastante potencial, mas que por causa do medo dos dois lados, isso não consegue sair de uma perspectiva mental, tá? Acredito que essas duas pessoas têm questões mesmo pessoais para resolver entre elas, para depois conseguirem viver, porque tem um potencial aqui harmônico absurdo que não consegue ser enxergado. Libra, foi isso que eu vi pra você, tá? Espero que você tenha gostado, que eu tenha sido uma contribuição positiva pra sua vida e a gente se vê no próximo. Beijo, até mais.